Shalom, meus amados, shalom, a paz do Senhor a todos. Meus amados, eu vou trazer aqui uma leitura das nossas escrituras sagradas, da nossa paraxá, da nossa Bíblia, dos ensinamentos bíblicos, né, meus amados? E o que eu venho trazer aqui hoje para vocês não é uma coisa inédita, não é não, mas é uma coisa muito forte. Por que não é inédita? Porque ela já foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Então já não é mais inédita. Mas por que ela vai se tornar extraordinária em nossas vidas? Uma coisa impactante, uma coisa forte. Porque as palavras que estão nesse livro, me perdoe, os estudos, a teologia verdadeira, a escatologia, que está aqui na nossa Bíblia Sagrada, na sua Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, meus amados, se resume a Torá, tá bom? Então eu quero que vocês se atentem a algum palavreado, algumas palavras das quais eu vou falar, pode sair no hebraico, mas eu vou estar falando no português, tá bom? Então entendam a minha colocação, não sou judeu, não sou uma pessoa de religião alguma. Ah, quer dizer então que você não tem nenhuma religião? Entenda, meus amados, me perdoe um pouquinho aqui a minha falácia, aqui as minhas narrativas no começo do vídeo, mas é para que você entenda. De repente tem gente que não conhece os costumes judaicos, tem gente que não conhece os costumes quais a Bíblia deixou para nós, os gentios, o povo da igreja. Mas lá Constantino, há milhares de anos atrás, há muitos anos atrás, me perdoe, houve mudanças. Mudanças qual essa, muitas das vezes o povo evangélico se contradiz com elas, né? O povo evangélico muitas das vezes se contradiz com os costumes judaicos. Entendam, não é que os costumes judaicos têm que vir para a igreja de hoje, não é não, meus amados. Eu vou primeiramente falar aqui um pouquinho com vocês, antes da gente iniciar o nosso vídeo. Eu vou ler aqui acerca da obediência, seria Deuteronômio 6, tá bom? Então se atente ao que eu vou tirar desse livro. Vai ser desse livro, porque essa palavra se renova a cada dia. A cada dia ela se renova, por isso que ela se transforma uma coisa extraordinária, uma coisa que nós não entendemos muitas das vezes. E estão usando, meus amados, esta palavra para poder trazer isso para o meio gospel. Então entendam aqui a minha colocação, por que eu estou falando meio gospel. Porque se você for abrir o YouTube hoje, o que você mais vê é palhaçada. Então vocês me desculpem, quer dizer então que o senhor é melhor do que... Não, para longe de mim, eu não sou melhor e nem pior. Não, eu só estou falando o que está aqui, ó, na nossa Bíblia. Se você ouvir algum evangelho que saia daqui, que não seja distorcido, fique nele, meus amados. Ouça ele. Ouça ele, porque ele vai te trazer boas coisas. Ele vai te trazer na lembranças as leis, os mandamentos, os costumes. Porque o Eterno, quando ele se revelou para o povo de Israel, quando ele veio para aquela nação, quando ele veio para aqueles povos, as promessas quais ele fez para aqueles povos, e através do seu Filho amado Jesus Cristo, o Messias, o Mashiach, o que aconteceu? O véu foi rasgado. Porque a graça já nos basta. Mas o meio cristão hoje em dia está distorcendo essa graça, meus amados. Meus amados, os nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, como vocês estão cansados, muitas das vezes, de ouvir, e não fazem nada para fazer as práticas dos quais os nossos patriarcas faziam. Então eu estou cansado de ouvir o antigo. Olha só para você ver que nome que deram. Na originalidade, no hebraico não é Antigo Testamento. Mas para você ver como é que já começou uma coisa meio estranha. Por que o Antigo Testamento? Então entenda, eu estou aqui falando da pronúncia, do nome, Antigo Testamento. Eu não estou falando da Bíblia ainda. Então fique tranquilo. Se quer pular o vídeo, pule. Se não serve para você, pode ficar à vontade. Eu não estou aqui querendo multidões, não. Se uma pessoa só ouvir, meus amados, o evangelho do qual sai daqui, como eu ouvi, não sou melhor e nem pior do que ninguém, não. Vai fazer muito bem a sua vida. Vai fazer muito bem ao seu ministério. Vai abrir o seu entendimento, os seus olhos espirituais. Os seus ouvidos vão estar sensíveis ao som da trombeta. Ao som da trombeta.
Porque a igreja, meus amados, está lá em Coríntios, ela foi repleta de dons. Foram dados dons para a igreja. Mas aquela igreja primitiva. Foram dados dons para que soubéssemos usar. Para o bem espiritual nosso, não para isso. Ó. Por que eu faço isso? Porque eu estou cansado, meus amados, de ver igrejas, visito algumas, eu estou cansado de ver no YouTube a palhaçada que tá. Faça um pix, que eu vou revelar uma palavra para você. Faça um pix, que eu vou te atender no particular. Faça um pix, porque Deus quer falar contigo. Olha só como é que está o evangelho. Aí muitas das vezes a gente olha para os trajes dos irmãos. Por que eu falo os trajes? Porque, meus amados, isso daqui é um costume judaico. Isso daqui é uma lei das quais estão aqui, ó. Os profetas trouxeram essas leis. Temos que andar sobre elas. Estatutos, desígnios. Temos que ser obedientes à palavra do Eterno. Porque quando a doença pensar em passar, assim como foi com o povo lá em Moisés, eu já vou começar a ministração, fica tranquilo. Tem gente que fala, mas no seu vídeo você fala muito. Mas no seu vídeo, antes de chegar na palavra, você dá muito arrudeio, porque é a verdade. Eu não posso ficar pulando etapas e pronto, falei, acabei, fechei a Bíblia, fiquem na paz, tchau, não. E você entendeu o quê? Nada. Mas eu também não estou entendendo. Então preste atenção que você vai entender. Porque só tem gente que só olha para a sua roupa, ou olha para a pronúncia da sua palavra. Paraxá é estudo bíblico, é estudo da palavra. Paraxá é estudo da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, dessa nossa Bíblia. Só que eu estou falando de uma narrativa diferente da qual você não está acostumado a ouvir. Por que você é pior ou melhor? Não, meus amados. Eu não sou pior, eu não sou melhor do que ninguém, não. Somos todos iguais perante ao Eterno. Mas temos que fazer por onde? Porque nós somos o povo escolhido também. Nós somos o povo que fomos enxertados nas promessas das quais foram deixados para os patriarcas. Então, meus amados, essa graça que muitos acham que foi de graça, sua graça me basta. Ela tem várias narrativas. Mas só que se você for pegar todas essas narrativas e você levar ao começo, ao início de tudo, pronto, você está no caminho certo. Como assim um começo ao início de tudo? Os patriarcas, para eles conseguir o que conseguiram, não foi de graça, meus amados. Não foi fácil, não. As promessas qual foram dadas para Abraão, não foi fácil, meus amados. Ele teve a sua mulher em cativa, vamos dizer assim, cativa, por 2 reis, que pegaram Sara, e ele ficou, imagina a cabeça dele, muitas das vezes por ele não falar que era sua irmã, por ele não falar que era sua esposa, com medo de alguém vir matar ele. Em alguns momentos ele teve um conflito ali, ele não confiou em Deus, em alguns momentos ali. Ele não confiou. Então pegaram Sara e deixaram no harém do rei. Mas nenhum desses 2 reis tocaram nela. Inclusive, quando ela foi cativa para um deles, ela estava grávida de Isaac. Então, para você ver, as promessas de Deus já estavam andando na vida de Abraão. Então foi fácil? Foi dado de graça para Abraão? Os povos, as nações, as estrelas do céu foram dados de graça? Não foram, meus amados. Teve esforço, teve lágrima, teve tristeza, teve dúvidas, teve incertezas. E hoje em dia, eles abrem a Bíblia, pedem, aí você acha. Qual a falta de sabedoria, meus amados? Porque a Bíblia já nos relata tudo. Meus amados, este livro não é um livro normal. Mas é óbvio que não, você está falando da Bíblia e isso, tá vendo? Você entende, eu estou falando da Bíblia. Não é um livro qualquer, não. Aqui contém, meus amados, o começo da humanidade, aqui contém o fim da humanidade, aqui contém o que temos que comer, o que tem que vestir, como temos que andar, como temos que se comportar. Isso daqui é o manual de nós cristãos. É o manual do povo do Eterno, é o manual do povo de Deus. E por muitas das vezes o homem não andar nele, ele foi criando leis, estatutos, ele foi explicando o que aconteceria se fizesse isso, se fizesse aquilo, para que ninguém passasse despercebido, para que ninguém falasse, mas eu não sabia. Aí por a palhaçada que está hoje aí, no mundo gospel aí, como se dizem, nos bastidores aí a palhaçada, a infâmia, a imundícia que está, meus amados, nos púlpitos mesmo das igrejas, em cima dos altares, meus amados, onde que era para ser uma coisa santa, está ficando profano. Qualquer um põe os pés, qualquer um fala o que quer, qualquer um pede a quantia que quer, estipula a quantia. Meus amados, isso não existe, não está aqui. Por isso que isso aqui é o manual do cristão, é o manual do crente.
Aí hoje a gente vê igrejas e mais igrejas. Eu vou entrar um pouquinho no costume judaico aqui para que você entenda. Não estou pregando judaísmo, estou pregando a Bíblia. Não sou judeu, eu sou discípulo de Yeshua, então entende? Discípulo de Jesus, Yeshua, traduzido em português, Jesus. E tem outras pronúncias. Estudem, se informem. Mas a gente tem que voltar lá atrás, aonde que foi o erro, por que isso, por que aquilo. Se nós formos aqui nos aprofundar, vou ficar horas e horas aqui dando explicações básicas, simples, que ninguém entende. Ah, quer dizer que só você entende? Meus amados, o básico e o simples, se você se atentar, o básico e o simples você vai entender, para que sobrevenha sobre nós coisas inesperadas, coisas das quais o homem, a ciência, nada explica, para que a sabedoria da qual a Bíblia já nos traz, que foi dada lá em Levíticos, então em 5 primeiro livro da Bíblia, que foi dado lá no caminho do Êxodo, foi dado em Deuteronômio, que foi dado em Êxodo, que foi dado, meus amados, em Gênesis, sabedoria que o homem veio só evoluindo, sabedoria que a humanidade desconhece até então. E muitas das vezes ficam brigando cristão com cristão, coisa horrível. Aí vamos voltar agora às traduções judaicas, meus amados. Desde quando os judeus, ele mudou os costumes deles a adorar a Deus? Desde quando? Desde quando aquele povo, a nação de Israel, trocaram o Deus dele por alguns deuses? Desde quando? Nunca, meus amados. As festas são as mesmas. Os costumes são os mesmos. Meus amados. Os ensinamentos são os mesmos. Teve algumas mudanças? Sim, teve. Por quê? Porque veio a vinda do Filho amado, Jesus Cristo. O Mashiach, o Yeshua, ele veio para poder mudar, para poder abrir os horizontes, para que eu e você, nós pudéssemos ser aproximados àquele povo, para que nós pudéssemos ver o estudo, o entendimento, o Deus deles, e a gente pudesse achegarmos a eles. Mas há milhares de anos, há muitos anos atrás, isso daí foi tirado por Roma, pelo reino papal. Aí já começou trocando o calendário, já começou trocando os costumes, para que nós, eu, você, gentil, confundíssemos as nossas cabeças. Aí nós pegamos a Bíblia, lemos, tem várias traduções, é óbvio, a Bíblia foi traduzida em vários idiomas. Resumindo, tem muitas culturas diferentes, tem muitas narrativas diferentes. Então, resumindo, saiu da originalidade. Os grandes escritores, filósofos, quiseram acrescentar. E lá em Apocalipse está escrito, ai daquele que acrescentar ou tirar uma vírgula. Mas você acha que eles se importaram com isso? Peraí, mas me mostra onde é que está. Entenda a hebraica e entenda a tradução da nossa. Então entenda, a nossa é verdadeira também. Os costumes. Meus amados. Então entenda, as leis que está lá na Bíblia hebraica é a mesma lei daqui. Por isso que o Antigo Testamento, como diz o Velho Testamento, na nossa pronúncia é velho, antigo. Então se você for entrar na sua cabeça, não, peraí, mas eu não posso desvalorizar, é porque você já está entendendo. Mas tem muita gente que desvaloriza. O antigo passou. Lá foi as leis de Moisés. Lá foi a lei dada para o povo daquele tempo. Quer dizer que o povo daquele tempo, o Deus do povo daquele tempo, não é o Deus de hoje. Mas aqui você está falando de leis. Mas quem fez a lei foi o próprio Eterno. Quem deu as tábuas para Moisés foi o próprio Eterno. Quem esteve no meio do povo, no meio do arraial, foi o próprio Deus. Então de lá até Mateus, até o Novo Testamento, aí já vieram outros povos que foram traduzidos naquelas leis que somos nós. Porque o véu foi rasgado. Nós passamos a ter acesso a que o povo judeu tinha acesso e continua tendo. Então nós fomos aproximados a eles. Nós temos que olhar com os olhos do povo judeu. Nós temos que olhar o porquê os judeus daquele jeito. Por que eles têm? Porque eles obedecem, meus amados. Eles andam em leis, eles andam em estatutos, eles andam em desígnios. Eles obedecem à lei, mesmo que vá tudo contra aquilo que a nossa carne quer. Eles obedecem. Eles ouvem o som da trombeta, entende o que aquele som está trazendo a eles. Então por isso que está aqui, não somos melhor e nem pior, nós fomos aproximados, porque todas as alianças foram feitas para aquele povo. Desde a fundação do templo foram feitos para eles. E eles muitas das vezes vieram rejeitando, assim como são os cristãos hoje em dia. Rejeitam o verdadeiro evangelho e colocam o evangelho que é bom, o evangelho que eles podem gozar, o evangelho que eles falam, não é bom, aqui está facinho. Aqui está uma carninha já mastigada, uma comida já boa. Então deixa eu aqui mesmo.
Aí a gente vê, meus amados, muitas das vezes, eu só estou aqui falando antes de chegar no livro, eu estou aqui dando algumas explicações sobre alguns costumes, sobre algumas coisas da qual a igreja está deixando de lado. Aí estão brigando aí estão tentando trazer o mundo para dentro da igreja. O povo judaico não tem esses costumes. Ah, mas eu não sou judeu, mas você acredita no mesmo Deus que ele. Temos que andar na mesma lei que eles, porque as alianças, as promessas foram para eles e nós fomos aproximados a eles através da morte de Jesus, que não foi de graça. Como usam, ah, mas o que é verdade para você não é verdade para mim. A filosofia barata do mundo é essa. Por isso que a verdade está aqui, ó. João 8,32 já nos diz isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Pronto, acabou. Qual verdade? Aqui, ó. A verdade bíblica. É a verdade dos nossos patriarcas. A luta deles, o dia a dia deles. As decepções, as lágrimas, as dores, as oferendas deles, o que eles ofereceram para Deus, o que Deus falou com eles está aqui, ó. Agora vem essa teologia falha. De 100 anos para cá, pesquisem, mas tomem cuidado, porque em toda pesquisa a gente vai encontrar mais coisa negativa do que positiva. Então, peça para Deus filtrar as coisas boas para você. Não absorva coisa ruim não, meus amados. Não absorva não. Por que eu estou aqui falando justamente sobre isso? Porque é os mandamentos. É o que a igreja não prega mais. A igreja quer receber, eu levanto, eu recebo. Quando fala, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Eu recebo, eu quero. Mas só que você tem que se humilhar. Você tem que se voltar para Deus, para que Ele se volte para vós outros. Já diz a palavra de Deus. Aquele que orar, clamar, jejuar, assim Ele ouvirá lá dos céus e sarará a sua terra. Mas para isso temos que orar, se humilhar, jejuar, buscar. Não é eu recebo e vou para dentro de casa, ficar lá no meu aconchego e o mundo está aí gemendo, ó. As pessoas precisam de uma oração, precisam de ajuda, precisam de um alimento dentro de casa. E muitas das vezes a gente joga até o que a gente tem, comemos, se fartamos e jogamos fora. Mas não temos coragem de pegar e ajudar o próximo. Porque o meu vizinho é isso, o meu outro vizinho é aquilo. É assim que está o mundo. Aí a gente vai ver o povo cristão está indo para a igreja para um desfile de moda. Entra na igreja de qualquer jeito. Até isso, meus amados, a Torá nos ensina. Os 5 primeiros livros da Bíblia, leia, se informe sobre o que eu estou falando. Eu não estou falando o que o homem me disse, não, estou falando o que está aqui, ó. E muitos pregadores tentam pregar isso, mas as pessoas acabam ofuscando eles. Mas não sabem o que estão perdendo. Não sabem o que há de vir. Porque quando vier, meus amados, desgraça tal sobre a sua casa, e você tiver essa palavra guardada dentro de você, você vai poder sobressair sobre todas elas. Mesmo sendo por uma perda de um parente, mesmo sendo uma doença assolando, mesmo sendo uma peste como está sobre o mundo, você vai ter, Deus vai sempre desviar você. Assim como foi no tempo do Êxodo, assim como foi o povo para poder sair do Egito, que teve muitos dele que foi teimoso. O Senhor falou, pois mate, passa o sangue nos ombrais das suas portas, para quando o anjo da morte, para quando aquele tal passar ali, ele não venha levar o seu primogênito. E muitos zombaram daquilo. Os pregadores são poucos que falam isso. Por isso eu não sou melhor e nem pior. Não sou não, meus amados. Nós só temos que ouvir. Então quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está lá em Apocalipse. Meus amados, a verdadeira igreja, ela está se levantando. Tem muitos falsos aí que estão caindo. Tem muitas denominações aí que os escândalos estão aparecendo. Portanto, ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Temos que andar aqui, ó, para sermos melhor diante do Eterno. Para termos o nosso coração circuncidado, como disse Paulo. Tinha muitos dos judeus que criticavam os gentios, que queriam andar nas leis deles. E muitos dos judeus falavam, mas eles não são circuncidados. Paulo falava assim, mas não precisa, mas eles têm só que circuncidar. Eles têm que se arrepender, eles têm que entregar o coração ao Eterno. Para que assim eles possam ser aceitos. Para que assim ele possa andar nas leis. Aí começou aí as mudanças. Talvez você saiba, mas talvez você não se aprofundou nisso. Talvez você saiba, mas talvez você ignore. Por quê? Porque não é de graça. Vocês entenderam agora que a graça não é de graça? Não é não, meus amados. Tudo isso se requer esforço. Quer dizer que os nossos patriarcas deitou lá na tenda deles e pronto, caiu tudo do céu? Não.
Quer dizer que Moisés só estralava o dedo e acontecia ele deitado na tenda dele? Não. Ele teve que jejuar 40 dias lá, ele teve que ficar no deserto, ele teve que subir ao Monte Sinai, ele teve que buscar as tábuas. Quando desceu, o povo estava adorando outro Deus. Olha só a cabeça do povo. Olha só como é que estava o povo, que via uma nuvem caminhando para poder aquecê-los do frio à noite, no deserto. E tinha uma nuvem trazendo sombra, refrigério para eles durante o calor escaldante do deserto. O povo via, meus amados, coisa que a gente não vê hoje. Mas sentimos, temos ele dentro de nós, pela morte de cruz. Então, meus amados, entendam aquela nação, entendam aquele povo de Israel, entendam o porquê os judeus, eles não mudaram as regras deles, eles não querem trazer costumes para dentro da... Ah, não, mas ali não, meus amados, leia aqui, o que você vai entender, leia a Bíblia, procure se informar, não só leia na parte de ganhar, não só leia na parte, mas o Senhor é o meu refrigério, é óbvio que Ele é, por isso que Ele mandou o seu Filho amado. Ah, mas eu tudo posso naquele que me fortalece, por isso que Ele mandou a morte de cruz. Então pronto, é isso que eu tenho só que falar para vocês. Se nós andarmos em lei, a gente vamos ter isso tudo. Até antes de pedirmos, Ele sabe o que queremos. Agora não, eu quero dar 2.000 para ganhar 4.000. Eu quero dar uma casa para ganhar 2 casas. Eu quero barganhar com Deus, eu quero negociar. Não, meus amados, não tem negócio de negociar, não. Deus sempre esteve com nós desde o começo. Mas muitos o rejeitaram. Muitos, meus amados, o rejeitaram. Muitos ficaram em cima do muro. Muitos ficaram em cima do muro. É por isso que eu estou aqui tentando falar para vocês. Entendam a Bíblia no seu contexto original. Leia ela, mas se aprofundem mais. Pare de só ficar ouvindo. Quem é que vos fala? Você sabe quem é que está lendo? Você sabe como é que está a vida dele? Porque muitos pregadores pregam, mas não vivem aquilo que pregam. Muitos pregadores é assim. Não sou melhor e nem pior do que ninguém. Muitos estão escondidos atrás de uma câmera. Assim como eu estou fazendo aqui, lhes falando, eu não estou escondido atrás não, meus amados. Entendam a narrativa, entendam a colocação. Muitos que estão escondidos, para poder pedir pix, para poder pedir votos, aí deixa o número de telefone, deixa isso, deixa aquilo. Meus amados, beleza. Deixe eles, esses daí são os falsos. A casa deles vão cair. Sabe por quê? Porque eles não estão nessa verdade. Eles estão pegando o que está aqui, estão distorcendo. Vocês entenderam? Porque está escrito aqui, não julgueis para não ser julgados. Eles usam muito essa narrativa, essa palavra da Bíblia. Não julgueis. Meu irmão, mas só que você está julgando. Eu estou julgando quem? Os falsos profetas? A própria Bíblia já julga eles. Nada ficará oculto e nada está oculto aos olhos do Eterno. Eu e você talvez não possamos ver como é que está o irmão, mas podemos acompanhar, podemos ajudar a sua liderança da sua igreja. Você pode poder estar por dentro, você pode tentar entender o que está acontecendo, o que você não está entendendo. Pergunte a alguém que tem um certo entendimento, veja a vida dele, acompanhe ele, veja como é que ele está. Não é tomar conta da vida não, meus irmãos, é saber se ele está aqui, porque o que eu vos falo é o que está aqui. Então entendam a colocação. Eu dei aqui algumas colocações, agora vamos lá. A Deuteronômio, muitas das vezes as pessoas me criticam, mas você fala demais, mas é isso, mas é aquilo. É porque é a verdade, meus amados. Eu não posso deixar aqui as coisas passar em branco e ficar, então vamos lá, Deuteronômio 6, tá? Tá aqui, a fim da lei e a obediência, aqui, Eu gosto de enfatizar muito nesse livro, nessa passagem, porque ela já nos ensina tudo que eu falei para vocês há minutos atrás. Ela já nos coloca num caminho do qual já foi preparado pelo Eterno, pelos nossos patriarcas, pelos nossos profetas, pelas leis, pelos estatutos. Aí veio Jesus, aí veio o Messias, o Mashiach. Aí ele veio para que tivesse a morte de cruz, para que todos fossem salvos, para que o véu fosse rasgado e nós fôssemos aproximados daquele povo que anda nessa lei. Mas a gente não anda. Não, muitas das vezes não andamos. Muitas das vezes a teologia deu uma certa distorcida em algumas coisas e está colocando preceitos que é do homem na igreja. Aí está colocando sofismo. Sofismo, meus amados, são mentiras que parecem verdade. Por quê? Porque eles usam a palavra, mas eles distorcem,
tiram a verdade da palavra, usando ela e distorcem jogando a mentira. Aí o povo, então tá fácil, então eu quero. Que a graça me basta, então eu quero. Hoje em dia eles não pregam mais salvação, arrependimento. Não. Mas ainda tem essas igrejas que pregam ainda, meus amados. Mas a grande maioria só prega os falsos, só prega falsas profecias, só pregam mentiras. E tá assim, de gente atrás de mentiras, atrás de bênçãos, Tá gente atrás de, não, eu vou ali naquela igreja porque ali eu posso fazer o que eu quero. Aí tá muitos falsos pastores, profetas, que na sua igreja são expulsos de lá, aí vai contaminar outras igrejas. E muitas das vezes o pregador, por estar sem preparo, ou sem gente mesmo, e quando tem, são um bando de covarde, não faz o que tem que ser feito, aí acolhe aquele, achando que é um homem de Deus, e põe para pregar e começa a contaminar as ovelhas. É isso que está acontecendo. Mas, meus amados, entendam uma coisa. O mover que Deus está fazendo, o mover que o Eterno está fazendo sobre a face dessa terra é tremendo. A gente já estamos vendo as consequências. Mas isso daí é só mais uma das pragas que há de vir. Então se atentem, meus amados. Voltem lá atrás onde você caiu, volte onde está o erro, volte a ser obediente, volte a andar aqui, na palavra do Eterno. Volte, meus amados. Não adianta ficar pulando de igreja em igreja, não, aonde que vai satisfazer o teu ego, não. Meus amados, tudo que vem contra nós, saindo daqui, vai ser a favor do Espírito que nós já temos aqui. Então entendam o que a palavra quer nos dizer, entenda. Entenda, meus amados. Porque muitas das vezes o povo está perdido. Aí quando vem uma pregação diferente, todo mundo se cala. Aí quando vem uma pregação que massageia o ego, todo mundo levanta. Aí quando vem uma pregação mais impactante, o povo fica sentindo. O povo sente, mas o povo não se abre para aquilo, eles não deixam penetrar, eles deixam. Tá falando, e quando vai ver o povo tá distraído. Quando vai ver tem um mascando chiclete na igreja, quando vai ver tá o outro lá fora sentado. Porque aí começa a palavra. Aí quando a palavra começa a falar, quando a palavra começa... Aí tudo contra aquilo que achamos que sabemos. Não, o irmãozinho aí, hoje a pregação não tá legal não. Aí sai. Aí quando você olha para os irmãos da sua direita, da sua esquerda, estão no celular, tá roendo a unha. Meus amados. Tá olhando pro teto, perdido. Tá ali, mas não tá. Aí quando vem uma coisa, recebe, irmão. Opa, glória a Deus. Eu recebo. Não sabe nem o que tá recebendo. Aí quando começa a falar de coisa boa, aí começa a prestar atenção, aí põe um celular de canto, aí começa a bater palma. Por quê? Porque está massageando o ego. Então chega, meus amados, chega com isso. Vamos ler aqui, a obediência, sobre as leis, o que temos que fazer. Então vamos lá. A fim da obediência e da lei. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos. Meus amados, Deuteronômio 6, tá bom? E os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesses na terra, a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, atentai, os guardai, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Meus amados, ouve. Aqui está escrito que ouve. Ouve é de ouvir. Ouvir o quê? Um bramado. Ouvir o quê? Uma exortação. Ouvir o quê? O som da trombeta que nos traz tudo isso. Que nos traz a lembrança do que devemos fazer. Que nos traz as leis das quais devemos andar. Não é ouve, Israel, eu vou te dar carro, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar status. Não. Ouve, Israel, atentamente as minhas leis, para que não sobrevenha sobre ti dias ruins. A falta disso, para que não venha. Para que você não traga para o seu ministério o mundo. Para que o mundo comece ali a reinar dentro do seu ministério. Para que você possa atrair mais mundâneos para dentro do mundo. Hoje em dia a igreja não está mais saindo para poder confrontar o mundo. O mundo já está dentro da igreja, confrontando uns aos outros. É assim que está. Aí a gente vê vários canais aí só de fofoquinha de mundo gospel. E estão esquecendo de andar aqui, Então vamos lá, meus amados. Estou no 4, tá? Não, disso. No 4.
6:4. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as estimarás a teus filhos, e dela falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Meus amados, o que isso aqui nos diz? Que temos que ter essa palavra aqui, ó, gravada. Mas preste atenção, temos que ter essa palavra e andar sobre esta palavra. Andar obedecendo Deus, que já nos deu essa palavra. Porque a Bíblia, meus amados, ela lida, ela falada, mas não compreendida e muito menos não praticada, de nada surge efeito na tua vida. Então você pode levantar a mão 1 milhão de vezes. Você vai receber um milagre pela misericórdia e por quem está lhe lançando. Porque é um profeta e um homem de Deus. Mas só que a palavra do profeta e de Deus não cai por terra. O que vai cair são os seus planos. O que vai cair são os seus sonhos, vai cair por terra, frustrado. Por quê? Porque você ganhou a bênção, mas não valorizou quem te deu a bênção, para que ele pudesse aplanar mais essa bênção, alargar ela, deixar essa bênção mais entendida. Então, se eu ouvir e não obedecer, se eu andar em estatutos, mas não entender o que eu estou fazendo ali, de nada vai me adiantar, meus amados. Porque estatutos, se eu andar na lei, estatutos são coisas criadas, são lei imposta por homem, por Deus, que tudo ele fez e tudo ele fará. Então temos que entender o que ele, o sonido da trombeta, temos que entender o que ele está abrumando, o que ele está falando aos nossos ouvidos, para que o nosso intelecto consiga acompanhar ao eterno, para que a humanidade não entenda o que você está falando. Mas peraí, mas como é que não vai entender a humanidade que está afastada do eterno? Mas aqueles que estão meio tristes, eles começam a ouvir, eles começam a entender. E eles começam a se avivar, a se alegrar, não pelo que o homem falou, mas pelo que o Espírito já deixou dentro dele. Que são as leis, as regras. Nós não temos que nos confrontar não, mas a gente temos que ler e entender. Não temos que ficar debatendo, brigando não, como a gente vê aí. Não, a minha igreja é mais cheia, a outra é menor, a outra é maior. Não, esqueçam isso. Esqueçam isso, meus amados. Teve um dia que eu fui ver uma ministração muito forte. E um bispo, ele estava com o semblante triste. E ele estava ali pregando. E eu, alguns minutos, fiquei tentando entender o que passava na cabeça dele. Eu até me emociono um pouco, porque é triste, meus amados. A gente vê um homem de Deus ali, ó. Ele tentando expressar uma coisa, ele não está conseguindo, porque é uma luta. É uma luta dentro dele. São os pensamentos, são a tristeza, alguma coisa que ele ouviu e ele está ali pregando a palavra e você fala, o semblante dele está triste, mas ele está ali, ó. Está lutando, está indo contra tudo aquilo que falaram para ele. E está indo a favor do Espírito, está indo a favor da Bíblia, está andando aqui, ó. Então não é de graça. Ele recebeu a morte de graça, ele não teve que fazer nada. Mas não é de graça ele valorizar aquilo, ele tem que se sacrificar dia após dia. E eu vi aquilo naquele bispo. E de repente, uma pessoa falou, eu vi, eu entendi o que o senhor falou. Ele falou, vocês estão entendendo? Aí a pessoa falou, estou entendendo, e todo mundo ficou calado, inclusive eu. Mas naquele momento eu estava tentando entender. E quando eu ouvi ao longe a pessoa falar, eu entendi. Aí ele parou, olhou para o lado e falou, você entendeu? Entendi. E eu vi, meus amados, no rosto dele, voltou aquele sorriso, de repente saiu aquela feição e ele falou, gente, eu muito me alegro neste momento, porque uma pessoa entendeu o que eu estou falando desde manhã. E veio entender isso agora. E a igreja estava repleta. E ele se alegrou porque uma pessoa entendeu o que ele falou. E eu vi a alegria do Espírito nele. Eu vi a alegria do Eterno nele. Porque é isso que Deus quer, meus amados. É isso que o Eterno quer. Ele quer vos falar e quer que nós entendemos. Então entendam o que está saindo daqui, ó. Entendam acerca da obediência das leis. Entendam porque aquele povo, ele anda na mesma lei milhares e milhares de anos. Aquela nação, cujos já tentaram destruir ela, veio anos e anos e anos se levantando, se reconstruindo. E hoje hoje eles são reconhecidos mundialmente.
pelo voto de Minerva, de Oswaldo Aranha, se eu não me engano, me perdoe aí os grandes sábios se eu errei, mas se eu não me engano foi Oswaldo Aranha, assinou, reconheceu Israel como uma nação. Só faltava um voto. E quem foi Oswaldo Aranha? Foi um brasileiro. E o que está escrito? Abraão, abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Abraão, você é a nação. Abraão, você é os povos que adivinham. Por que você acha que hoje a nossa nação é tão abençoada, meus irmãos? Em tudo. Mas o homem destrói tudo, enfim. Mas não vem o caso do homem destruir. Vem o caso que somos abençoados porque fomos e fazemos parte daquela promessa. Ele reconheceu Israel. Ele reconheceu aquele país como uma nação. E hoje ele tem a capital. Hoje tem a capital. Jerusalém. Tel Aviv, é lá a capital de Israel, meus amados. Estudem, se informem sobre isso para você ver as profecias bíblicas. Já estão acontecendo. A construção do terceiro templo já está para ser inaugurada. Mas a gente fala isso, povo, mas não me interessa. Então leia. Entenda o porquê o terceiro templo. Entenda o porquê a gente temos que se aproximar daquele povo. Eu não estou pregando religião e nem judaísmo, não. Estou pregando a Bíblia. Estou pregando a palavra profética dos profetas. Que não foi nada dado de graça, não. Saia dessa mentira, meus amados. Saia dessa mentira. Porque a graça me basta. Não. Isso daí é falância. Isso daí é blá, blá, blá. Para só massagear o ego, os crentes Nutella. Tá aí, ó. Ficam a tarde toda aí, os domingos dentro de casa. Embaixo do edredomzinho com a namorada, com o noivo, sei lá com quem seja. Aí quando vai à noite, eu vi um pregador pregando esses tempos, acho que muitos ouviram. Aí quando vai à noite, pro culto, quer ser cheio do Espírito. Aí o que fez durante o dia? Orou, jejuou, buscou. Se ele orou e jejuou e buscou, não foi pelo eterno. Não. Aí fica na Netflix a tarde toda, quando vai à noite pro culto, quer ser cheio. Aí fica a semana toda em fornicação, em prostituição. Meus amados, não acho que o homem não está vendo, mas não acho que Deus esteja cego, não, que ele não é cego, não. Antes de você fazer, ele já sabe o que vamos fazer. Então você é melhor. Não, entenda, eu não sou melhor nem pior. Eu já fiz muitas coisas achando que Deus não... Não, me perdoe a minha colocação. Eu já fiz muitas coisas escondendo do homem. Mas quando eu entendi que o Eterno estava me vendo a todo instante, muito me entristeci. Muito me entristeci. E hoje em dia, meus amados, de tão mentiroso que eu era, de tão escarnecedor, de tão podre que eu era, hoje quando eu vejo algumas coisas eu fico triste. Porque eu vejo a humanidade definhando. Eu vejo até os meus irmãos e irmãs mentindo, sendo arrogante, sendo prepotente. E muitas das vezes eu falo, Deus, perdoa eles, porque eles acham que eu não posso estar vendo, mas o Senhor está vendo, eles acham que o Senhor não está vendo. E pouco importa o que eu vejo, nós temos que se importar com o que Deus está vendo, meus amados. Então entendam a minha colocação, entendam o porquê aquele povo é tão abençoado, entendam. Porque eles andam em lei desde o início. Eles vêm, Deus levanta um, Deus levanta dois, Deus levanta três, Deus levanta um povo, Deus levantou a nação, Deus levantou povos, e mais povos estamos aqui, debaixo da mesma lei. Não tem outra lei. Não tem, mas talvez seja verdade. Não, meus amados, a verdade ela é absoluta. A palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Ela vai e volta, ela entra cortando, e quando você lança ela, ela vem também cortando o pecado, deslacerando tudo dentro da gente, e nos faz chorar, nos faz entender o que a trombeta quer nos dizer. Aquele som a gente entende. Leia em Coríntios, 1 Coríntios, leia sobre o sonido da trombeta, sobre os dons espirituais. Em Atos dos Apóstolos também tem, quando sobreveio o Espírito. Paulo já nos diz muito isso, que devemos seguir a Cristo, devemos ser imitadores de Cristo, para que possamos respirar Cristo, para que possamos ter o poder do Eterno em cada fôlego nosso, que já temos, mas para poder transbordar para o próximo, para quando nós pisarmos nos hospitais, não sermos nós, mas ser o próprio Deus. Quando nós vemos abrir a boca, que não seja nós, mas o poder de Deus já vem curar
aquele qual está enfermo. Para quando viemos pensar em pedir para Deus curar, Ele já curou. Por quê? Porque somos justos. Não somos melhor e pior do que ninguém. Somos justos igual Jesus foi. Temos que ser santo como Ele foi santo. A Bíblia já nos diz isso. Paulo já nos disse isso. Agora, como é que eu vou ser santo? Se eu estou a tarde inteira dentro de casa, lá embaixo do edredom, fazendo sei lá o que for, com a namoradinha, com a noiva. Aí estou ali funicando, estou fazendo coisas que não tem que fazer. Aí quero ir receber o Espírito à noite. Aí chega lá, pula, fala em línguas. Como assim? Eu não estou entendendo o que você quer falar. Ah, você não está entendendo? Estamos em pecado, meus amados. Pecamos 5h30, 6 horas queremos receber o Espírito Santo. É assim que está as igrejas. Pecamos ali o dia inteiro, aí estamos lá em cima cantando, louvando ao Eterno. Estamos ali em cima, segurando o microfone e pregando. Qual palavra? Aquilo que você está falando, você não está vivendo. Aquilo que você prega não é o que você vive. Por quê? Porque você prega a verdade, mas vive na mentira. Aí começam a mascar chiclete, a ver tudo como eu falei há minutos atrás, e saem porque essa palavra não é para mim. Aí quando dê para você receber, tá lá. Quando pede para orar, jejuar, não, eu não posso porque eu tomo remédio, porque eu tô trabalhando, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo. Quando pede para poder vir mais cedo, para poder orar na igreja, ninguém vai. Quando pede para todos os irmãos entrar em voto, orar, buscar, fazer mais a leitura, não, eu não posso porque essa hora é assim. Aí depois quer receber, aí diz que é cheio do Espírito, pois de Deus não é não, meus amados. Aí vai o pregador usado por Deus, manda você receber e você recebe não sei que Espírito. Aí conta 1, 2, 3, você recebe. Estou cheio de Espírito. Como que você está cheio de Espírito? Andando em desordem, deixando a casa em desordem? Você está cheio do quê, meus amados? Mas peraí, mas você não sabe? Eu sei sim. Eu sei sim porque está aqui, ó. Eu não estou aqui falando uma coisa da boca para fora, está aqui, ó. Se eu não andar em obediência, se eu não andar em retidão, se eu não acreditar que Ele é o meu Deus, que Jesus veio para me salvar, que eu tenho que andar nas pisaduras de Jesus, que eu tenho que seguir Ele. Está aqui. Se eu não fizer isso tudo, como é que eu vou recebê-lo dentro de mim? Não existe isso. Mas as igrejas não enfatizam mais nisso. Não, só manda você receber. Eu recebo. Aí quando chega em casa faz tudo errado. Aí você recebeu o quê? Só levantou a mão, ó. Só tomou um vento no sovaco, só. Mas não fez mais nada. Então entendam, meus amados. Entendam, para a gente finalizar aqui, eu vou ler o 7, para a gente finalizar, o 7 até o 10, meus amados. E as estimarás a teus filhos, dela falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Nós temos que falar da palavra, nós temos que andar nela. Nós temos que ser obediente ao deitar, ao se levantar, ao andar. Então entendam, a tão distante nós temos que ser obedientes. Ao sentar na mesa para poder fazer uma refeição, ao se levantar, ao sair para a rua, temos que ter esta palavra grudada em nossas paredes, em nossos umbrais das nossas portas, porque já diz, para quê? Para quando você for sair, você lê, fala, peraí, eu tenho que andar o dia inteiro nessas leis, nesses estatutos. Eu tenho que me lembrar que o meu Deus está comigo. Então quando eu for fazer alguma coisa, eu tenho que voltar lá e falar, não, peraí, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque sai do contexto bíblico, porque sai das promessas, porque sai daquilo que o Eterno me deixou, eu não posso fazer isso. Aí você vai ter a consciência, sem a outra pessoa saber, você vai ter a sua consciência. E você vai poder dar exemplos. Então vamos lá aqui, ó, o 9. Eu vou pular, me perdoe, meus irmãos, ao 8. Também as atarás por sinal nas tuas mãos, serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Meus irmãos, é muito forte essa passagem. É muito forte a gente obedecer a Deus e a gente ter aquilo que Ele quer nos dar de melhor. Então vamos lá o 10, para a gente encerrar. Ó. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes, boas cidades que tu não edificastes. É muito forte, meus amados. Eu quero encerrar aqui, é muito forte. Então olha só o que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Olha o que vivemos hoje. Estamos em cidades, estamos em nações das quais não lutamos para poder estar aqui. Comemos, pois, aquilo de que não plantamos, mas comemos aquilo. Aí você pode pensar aí como
Os grandes pensam, mas eu paguei por isso, eu trabalhei para me poder comprar, mas é aí que tá. Você trabalhou, você não plantou, você trabalhou fazendo outra coisa, mas você não plantou, você não cultivou, você não viu nascer, você não tirou, você não lavou, você não embalou, você não deixou na sua porta. Isso tudo Deus já te trouxe, pelo suor do seu trabalho. Então Ele te forneceu aquele alimento e você o comprou pelo suor do seu trabalho. Porque do nosso suor, do nosso trabalho, a gente, desde o tempo de Adão e Eva, a mulher iria sentir dores de partos e nós iríamos viver do nosso trabalho, o homem. Então é aí que está. Muitas das vezes não plantamos, é óbvio, mas pegamos para nós nos alimentar. Então há um trocadilho nisso daí. O seu esforço se requer o seu alimento. O seu esforço se requer a sua salvação, porque ela é uma coisa diária. Não o meu esforço, meus amados, vai me salvar, não. O meu esforço só vai me colocar no caminho a qual Jesus já deixou. Então eu tenho que trilhar por Ele, mas só que tem que ter esforço. Não foi nada dado de graça, não entendam. Saia dessa graça que eles dizem aí. A graça nos basta, saia, meus amados, desse tipo de graça. Aquela graça que você pode fazer o que quer. Assim é como o tal do livre-arbítrio. Não me entenda mal, você aí, grandes conservadores, não me entendam mal, não. Os grandes estudiosos, não me entendam mal. Maldição hereditária, é óbvio. Existem alguns demônios que vêm de hierarquias. Isso daqui é uns estudos mais avançados, meus amados. Mas pesquisem sobre isso. Pesquisem. Na cultura judaica. Na cultura hebraica. Nos costumes de Cristo daquela época. Procure entender isso daí. São demônios que ele vem de hierarquia. Ele vem ali, cercando a família. Porque já pegou um, ele acha que pode pegar o outro. Aí costumam se dizer maldição hereditárias. Não. Não é assim não, meus amados. Os meus filhos não vão pagar pelos meus erros, não. Sabe por que não vai? Porque Jesus lá na cruz já fez isso por nós. Ele já nos tirou toda a dor, ele já nos tirou toda a culpa. Então como é que o meu filho ele vai andar na mesma culpa que eu? Sendo que Jesus já tirou isso tudo. Que maldição é essa? Que mesmo a morte de cruz não tirou essa maldição da minha vida? Então que maldição é essa? Então entendam o que é maldição hereditária. Entendam, meus amados. Eu vou trazer um estudo para o autor sobre isso. Mas não me interpretem mal, não. Não me interpretem, não. Estudem. Tem que estudar, porque muitas das vezes, meus amados, eu já olhei para aquela nação de Israel, eu sem entendimento, uma pessoa perdida no mundo, falei, aquela raça tem que tudo morrer mesmo. Tem que explodir uma bomba lá e acabar com todos. Olha a besteira que eu falava. Olha a minha colocação perante aquela nação, perante aquele povo. Mas glórias eu dou a Deus, glórias eu dou ao seu filho amado, que a misericórdia dele me basta, a misericórdia dele está sobre minha vida. Que eu lancei palavras sobre aquele povo. E o que me veio sobre hoje? O espírito deles. Por quê? Porque eu ouvi o sonido da trombeta, meus amados. Eu ouvi que o espírito quis. Ele não só quis, como ele me deixou bem claro dentro de mim. Então entendam que sai daqui, as escrituras sagradas, a Paraxá, a Torá, a Bíblia, os manuscritos sagrados, e tem várias e várias narrativas, é poderoso, meus irmãos. Esse daqui é o manual nosso, nós temos que andar aqui, não é andar em regras que o homem põe, não. Não é não, nós temos que entender o que aquele homem vos fala, temos que procurar aqui, e temos que ver se ele está praticando o que aqui está. Porque lá em João 8,32, já nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Buscai primeiro o reino de Deus para que a sua justiça sobrevenha. Buscar primeiro o reino de Deus para que as outras coisas sobrevenham sobre nós. Não é buscar primeiro o envelope dos 1.000, dos 2.000, para que me venha o Espírito Santo de Deus me trazer 4, 10 mil, não. A igreja está